Estava 4 graus, 8h30 da manhã, e eu e o Eduardo estávamos num torneio de tênis. Nesse episódio do Realmente Mulher, eu conto o que aconteceu no nosso primeiro torneio de tênis em pleno frio de outono em Portugal e por que isso me fez pensar tanto sobre identidade, ambiente e neurociência. Fiquem tranquilas porque esse episódio não é sobre tênis, mas eu preciso contextualizar para vocês como que o tênis entrou na vida do casal, na minha vida e na vida do Eduardo, tá? Primeira coisa, tem mais ou menos um ano que eu virei pro Eduardo, tava assistindo as Olimpíadas e eu falei, caramba, tava vendo um jogo de tênis, eu falei, como o tênis é um esporte bonito, né? Eu falei pra ele, o que você acha da gente começar a aprender a jogar tênis? E ele falou, você tá maluca? Eu falei, não, mas sério, eu tô falando sério, eu acho que é um esporte, mulher vai muito pra essa coisa da estética, né? O homem, ele já é mais prático. E aí eu falei, não, eu acho que vai ser legal pra gente como um casal também, porque a gente vai jogar um com o outro, a gente vai meio que ser um parceiro. Eu acho que isso vai agregar muito pro nosso casamento, ter um hobby juntos. E o Eduardo pensou e falou assim, ok, vamos lá, vamos tentar. Mal sabíamos onde nós estávamos nos metendo, porque hoje, depois de um ano, eu posso garantir para vocês que o tênis é sim um dos esportes mais desafiadores para você aprender, principalmente depois dos 30 anos, que é o nosso caso. Só para vocês terem uma ideia, o Eduardo, a gente foi começar a trocar as primeiras bolas com mais ou menos 8, 9 meses aí de treino, e treinando com frequência, tá? Então, é um grande desafio. É mais frustrante do que prazeroso, tá? Depois, com o tempo, né? Claro, depois de um ano, e aí tem que ter muita resiliência e persistência, a gente começa a ter o prazer. Porém, já passou um ano e eu e o Eduardo, a gente pensou, que tal a gente se inscrever num torneio? Para a gente perceber o nosso nível, conhecer pessoas. E aqui na nossa cidade tem um clube de tênis muito top, assim, que já tem anos e muitas famílias, crianças, enfim, muita gente joga lá e é muito legal participar de ambientes como esse. A gente vai falar muito sobre isso. Então, eu e o Eduardo, a gente cometeu essa loucura de se inscrever. Na verdade, a gente inscreveu primeiro o Eduardo e eu fui mais para observar, ver como tudo funcionava, apoiar e, claro, gravar alguns vídeos. Como a gente chegou lá muito cedo, a gente começou a ver. Na verdade, fomos um dos primeiros, então todo mundo que chegava a gente ficou observando. Então tinha gente de todas as idades, senhores, mais velhos, crianças, famílias, casais, gente que já joga há muitos anos e gente que começou há pouco tempo, mas todos estavam pela mesma causa, o tênis. E eu lembro de ter um pensamento assim, olha o tipo de ambiente que a gente tá, num sábado de manhã com 4 graus. Aí eu percebi que eu não era louca sozinha, porque tinha outras pessoas também dispostas a passar por tudo aquilo, frio, enfrentar o frio por uma causa maior, algo que realmente faz sentido na identidade delas. Então, ao mesmo tempo, eu me senti pertencente àquele ambiente e mais confortável, mesmo com frio, de ver que tinham outras pessoas também se desafiando. Bom, o torneio começou, e só para que vocês percebam como é que funciona um torneio de tênis. Você tem os horários dos jogos, então o primeiro jogo, o Eduardo jogou por volta das 9h30, 10 horas. Se ele é classificado, ele vai para o segundo jogo. E assim por diante, conforme a sua classificação. Como ele passou na primeira fase, ele foi para a segunda, que o jogo era só meio-dia, então a gente tinha um intervalo entre um jogo e outro e a gente decidiu ir para a cidade tomar um café, porque estava muito, muito frio. No retorno do café, a gente cruzou com uma pessoa que foi exatamente esse momento que deu origem ao podcast de hoje, o episódio de hoje. Essa pessoa, ao nos ver com roupa de desporto, olhou assim, indignada, com um sorriso já, veio na nossa direção dando risada e falou, o que vocês estão fazendo na rua nesse frio? Vão pra casa, vê Netflix, coloca uma mantinha nas pernas, pelo amor de Deus. E a hora que a gente falou que a gente estava jogando um torneio de tênis, ele deu mais risada ainda e falou que absurdo. E foi tudo muito rápido, muito descontraído, muito divertido. E a gente continuou a nossa caminhada. Nesse momento, eu e o Eduardo, a gente ficou por alguns segundos em silêncio e quase no mesmo tempo a gente se olhou e pensou e falou, né, verbalizou. É engraçado, né? O que para muita gente parece loucura, para nós é prazer. Calma, eu também concordo que o frio combina com casa, filme, chocolate quente, comida gostosa, tá? A gente também adora isso e faz muito isso. Não é uma competição aqui de quem é melhor. A questão não é essa. A questão é o que é importante para nós, para mim e para o Eduardo. O que faz sentido para nossa identidade hoje. Porque para muita gente estar num campo aberto, frio, sábado gelado, a tentar jogar um desporto que a gente ainda nem domina 100%, parece loucura, é estranho, desnecessário. Mas para nós, naquele momento, era exatamente o contrário.
contrário, estar ali fazia todo sentido. Mesmo com frio, eu pensava claramente, nós estamos no ambiente certo para a vida que a gente quer viver. E é aqui que entra a neurociência. O nosso cérebro ele é programado para poupar energia. Ele vai sempre sugerir o caminho do sofá, da mantinha, do telemóvel, da comida quentinha, do mínimo esforço. E não é porque a gente seja fraco, ou preguiçoso, ou sem força de vontade, mas porque biologicamente o cérebro gosta de previsibilidade e conforto. Só que tem um detalhe importante, e aí é que entra o que eu quero falar para vocês. O ambiente em que você se coloca manda recados discretos para o seu cérebro sobre quem você realmente é. O cérebro aprende, ok, isso é fim de semana, isso é o que nós fazemos, sofá, série, comida, scroll infinito, essa é a nossa identidade. Agora, quando a gente muda esse padrão, que é o que eu e o Eduardo decidimos fazer, ir contra a nossa biologia, ir contra o nosso cérebro e buscar num sábado de manhã o desconforto, fazer um desporto que a gente ainda não domina, rodeado de pessoas em movimento, competição, superação, risada, frustração, a gente manda um recado para o cérebro também. Nós somos o quê? Pessoas que se mexem. Nós somos pessoas que aprendem coisas novas mesmo depois dos 30. Nós somos pessoas que aceitam o desconforto agora para ter um prazer mais profundo depois. Vocês conseguem perceber? É o mesmo cérebro, mas são circuitos diferentes a serem reforçados. E a neurociência já mostra há muito tempo que o ambiente é um dos maiores atalhos para o comportamento. Você não precisa forçar a sua mente o tempo todo se você estiver num ambiente que te puxa na direção daquilo que você quer. Num clube de tênis, é natural falar de treino, de torneio, de raquete, de jogo. Num ambiente onde as pessoas cuidam da saúde, é natural falar de alimentação, de sono, de movimento. Num ambiente onde as pessoas gostam de ler, é natural falar de livros, de ideias de crescimento. Por outro lado, num ambiente onde é normal reclamar, desistir, viver sempre no piloto automático, o seu cérebro também vai se ajustar para caber ali. E aí é que entra a pergunta que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Que tipo de ambiente tem treinado a sua identidade? Porque tem algo muito importante que eu aprendi nessa jornada de autoconhecimento, que é o seguinte: se você não sabe quem você é, você vai aceitar frequentar qualquer ambiente, mesmo ambientes que te adoecem. E identidade não está ligado aos seus papéis. Se eu pergunto, e faço muito isso nas mentorias, quem é você? Qual é a sua identidade? Defina você em 5 frases. Eu sou uma boa mãe. Mãe é um papel. Eu sou uma boa profissional é um papel. Eu sou uma boa esposa é um papel. Quem é você sem os seus papéis? Não é uma pergunta fácil de responder, mas é uma pergunta necessária. Sua alma pede essa resposta, sua identidade pede essa resposta. Porque quando a gente não se conhece, a gente é movido de fato pelo que as pessoas fazem, pensam e são. E não tem nada mais frustrante e mais angustiante e que traz um vazio para nossa alma do que fazer o que todo mundo faz sem questionar de fato se aquilo faz sentido. Ter esse encontro com esse colega no retorno para o clube de tênis foi essencial para a gente perceber o que é estranho para ele e para nós faz muito sentido. E tá tudo bem. Não é certo e errado, mas eu sei quem eu sou. E o que eu tenho feito está de acordo com a minha identidade. Os ambientes que eu frequento estão de acordo com a minha identidade. E é isso que importa. No fim, é isso que importa. Só que a gente é condicionado, talvez por uma questão social, de olhar para fora e não olhar para dentro. O que todo mundo faz. Vou repetir. Por exemplo, vocês estão ouvindo aqui o que eu estou falando sobre tênis? Não quero influenciar ninguém a jogar tênis, mas se de fato você pensar, sempre tive vontade de aprender o esporte e talvez seja o tênis, e você começar a fazer isso vai de acordo com a identidade da mulher que você quer se tornar, maravilhoso! O objetivo é a gente se encontrar, é se conhecer e saber que identidade caminha lado a lado com os ambientes que você frequenta. Seja para encontrar alguém, seja para ter um trabalho que faça sentido para você, seja para cuidar do seu corpo, seja para os livros que você lê, para qualquer coisa que você faça, você precisa alinhar a sua identidade com os ambientes. E é importante deixar claro aqui que não é uma questão de superioridade moral. Não existe vida certa e vida errada aqui, ok? O que existe é coerência ou incoerência entre aquilo que a gente diz que quer ser e os ambientes que a gente frequenta. Por isso que eu quero deixar aqui algumas provocações, perguntas que eu me fiz e que talvez vão te ajudar a perceber melhor se a sua identidade está alinhada com o seu ambiente. Anota aí, primeira pergunta.
Quais ambientes têm moldado a minha identidade nos últimos meses? Que ambientes têm moldado a minha identidade nos últimos meses? Eu me fiz essa pergunta. Quais os lugares que eu frequento? O que eu faço na minha hora livre? Tá alinhado com a identidade que eu quero ser? Segunda pergunta, o que é que você faz que talvez pareça estranho para os outros, mas faz total sentido para você? Enquanto para a pessoa que a gente se cruzou, treinar, fazer exercício no frio é uma loucura, para nós fazia total sentido. Que bom, tô no caminho certo. Terceira, se eu tirasse todos os seus papéis, então eu pensei, se eu tirasse todos os papéis da Estela, de esposa, profissional, enfim, você pode pensar aí como mãe também, que mulher que sobra aqui dentro? O que sobra aqui dentro? Quem eu sou de fato, sem os meus papéis? E por último, qual que é o passo que eu posso dar para estar mais alinhado com a Estela que de fato eu quero ser? Com a minha real identidade, o que faz realmente sentido para mim, mesmo que para os outros pareça loucura. E agora eu quero voltar para o torneio e contar para vocês se o Eduardo ganhou ou perdeu. Ele perdeu o jogo. Mas honestamente, nós saímos de lá com a sensação de vitória. Vitória porque a gente estava no ambiente certo, rodeado de pessoas que também estão a aprender, a tentar, errar, recomeçar. E vitória por perceber que mesmo no frio, mesmo no desconforto, a gente treinou o nosso cérebro para a identidade que a gente quer alimentar. Porque no fim, o troféu não é de quem leva a taça para casa. O troféu é de quem, dia após dia, escolhe estar no ambiente que combina com a identidade que quer construir. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Foi uma experiência muito valiosa pra gente. A gente vai repetir mais vezes. Já estamos pensando em nos inscrever no próximo torneio e vai ser assim daqui para frente porque faz sentido para nossa identidade. Eu convido você a fazer o mesmo. Esse episódio é para você refletir um pouquinho sobre a sua identidade, sobre os seus ambientes e o que realmente faz sentido para você. É isso. Mais uma vez eu quero agradecer o tempo dedicado a esse episódio. Se fez sentido para você, deixa seu comentário, partilha com uma amiga, deixa aqui a sua mensagem, não importa onde você esteja assistindo. E nos encontramos então no próximo episódio do podcast Realmente Mulher.